Olá a todos, tudo bem? Eu tenho a satisfação aqui de estar com o Eduardo Monteiro, que é o Country Manager da Mosaic, que é uma das maiores empresas globais e também com um dos maiores market share aqui no Brasil para esse setor de fertilizantes, para a gente falar um pouco sobre o cenário dos adubos, né, dos fertilizantes. Ele também é presidente da ANDA, se eu não me equivoco. É isso mesmo, né, Eduardo? Para a Isso gente falar um mesmo. pouco desse cenário e também dos planos da Mosaic. Por favor, Eduardo, eu queria que você introduzisse aí como é que a gente está vendo esse setor de fertilizantes, já com mais ou menos 70% da temporada 23-24 concluída. Na verdade, bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Daniel. Grande prazer estar contigo aqui hoje para falar um pouquinho desse mercado de fertilizantes, que é um mercado fascinante. A gente, neste momento aqui, estamos no início do mês de março. Nós temos as estatísticas oficiais aqui do ano calendário de fertilizantes 2023, que foram divulgadas há cerca de uma semana, onde a gente fechou o ano de 2023 com um nível de embarques que bateu a casa dos 46 milhões e 900, 800 mil toneladas, o segundo melhor ano da história, uma boa recuperação. Em termos de preço, principalmente em função do ano anterior, a gente teve uma forte correção de preços, lembrando que no ano anterior, 2022, nós tivemos um impacto ali das questões geopolíticas envolvendo Rússia e Ucrânia, mas esse ciclo foi superado, os preços estão já, eu diria para você, normalizados. E para falar um pouco das perspectivas deste ano, as perspectivas, o mercado de fertilizantes ele tem uma correlação muito forte com o mercado de grãos, preço de grãos no final do dia, a rentabilidade do produtor. O fertilizante consumido no Brasil hoje, 60% está atrelado à produção de grãos, seja soja e seja milho. E a gente observou ao longo dos últimos meses correções importantes nos preços de soja e milho a nível internacional, e isso acaba fazendo com que o produtor, que no Brasil tem um raciocínio de compra muito atrelado à relação de troca, então, como o preço do grão caiu, a relação de troca acabou não sendo a mesma que ele já vinha se defrontando em anos anteriores. Mas, curiosamente, nas últimas 3 semanas, a gente observou uma movimentação muito intensa na comercialização, porque a relação de troca de um dos principais elementos, que é o cloreto, muito positiva, então o mercado brasileiro comercializou muito o cloreto aqui em função desse momento positivo, relação de troca para o agricultor. A gente está aqui, por exemplo, na Expo Direto nesse momento, evento fantástico organizado pela Cotrijal, e essa questão da comercialização do cloreto, ela envolve um ambiente nacional, e no Rio Grande do Sul não é diferente. O Rio Grande do Sul talvez vivendo um momento único aqui, quando comparado aos desafios que o produtor aqui do estado teve no ano passado, esse ano, um cenário muito mais leve, muito mais positivo, e o agricultor, na expectativa de colher bons resultados, vem muito animado nesse contexto, e o interesse por aproveitar esse bom momento da relação de troca do cloreto tem sido bastante interessante. Quando a gente olha a dinâmica do fósforo, e o fósforo aqui não tem a mesma relação de troca histórica que o cloreto vem apresentando, em termos de melhor relação, mas o interessante é que os preços no Brasil hoje são os menores preços do mundo. O produto aqui de alta concentração, preço de MAP fora do Brasil, nos mercados internacionais, vem de 70 a 100 dólares acima do que se pratica no Brasil. Existe uma tendência do produtor acreditar que haja uma eventual correção de preço, mas eu diria para você que com essa diferença de preço grande do Brasil em relação aos outros mercados, é muito mais fácil lá fora corrigir, mas aqui se manter. E aí o produtor tem que avaliar dentro da sua gestão de risco, ele sempre vai ser soberano ao definir o momento apropriado da sua compra, mas qual será o melhor momento. E aí a gente aqui se defronta com os desafios que o Brasil nos proporciona. A gente tem desafios logísticos importantes, e quando você olha o histórico de comercialização do fertilizantes, quando você observa este ano, no mesmo período do ano passado, para que a gente possa comparar aí banana com banana,
No ano passado, a gente tinha comercializado mais ou menos 50% da safra. Este ano, a gente comercializou 35%. Então, estamos 15 pontos atrás. O que isso significa? São as entregas que vão acontecer ao longo do ano, e você sabe que o fertilizante é uma atividade sazonal. Então, é importante que a gente, na medida do possível, se planeje e evite gargalos logísticos. E tudo leva a crer que esse ano a gente vai aí ter um desafio importante de gargalo logístico, caso esse atraso persista, e o atraso hoje vem derivado justamente desse sentimento que pode haver uma correção no preço de fósforo, apesar de lá fora você ter preços bem maiores que o Brasil, e historicamente, num país que importa 80% daquilo que consome, a atratividade para o player internacional colocar produto no Brasil, enquanto você tem essa diferença de preço, é muito baixa. A demanda não está vindo. Então, é um ponto aí de atenção, e é por isso que, quando a gente fala em gestão de risco, a gente pede para o produtor sempre avaliar isso com toda a cautela devida, para que ele possa se segurar que tomou a melhor decisão no final do dia. Mas com isso aqui, Daniel, eu te dei um aparato geral do que é a nossa visão Sim. de mercado para fósforo e potássio. Daí se entende que trata-se de uma oportunidade que o produtor, apesar de ter uma margem e talvez uma produtividade menor nessa safra em relação à safra anterior, ele deveria realmente antecipar as compras de fertilizantes, no caso aí do cloreto de potássio, em concreto, com mais cuidado. Não só do cloreto de potássio, como já vem se materializando, mas eu convidaria a fazer uma reflexão sobre fósforo também, em função de gargalos logísticos, e aqui a gente tem que ser absolutamente consciente e não trazer nenhuma insegurança ou colocar algum terrorismo em cima da mesa, mas num país que depende fortemente da importação, e com os conflitos geopolíticos que a gente observa hoje, que acontecem no planeta, a gente teve essa semana, por exemplo, no canal de Suez, ali, navios atacados, com tripulantes sendo mortos. Então, essa tensão aumenta. A gente tem um conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, que também é um grande representante na produção de fertilizantes no mundo. E aqui, o que a gente sabe como tradição, o agricultor brasileiro gosta de segurança. E aí, cabe ao agricultor avaliar isso, saber escolher a sua matriz de fornecimento e tentar, na medida do possível, mitigar todos esses riscos ao final do dia, para que a gente possa ter o adubo aqui no momento certo, na hora certa, no tempo correto e na dose certa, para que ele possa ser aplicado e a gente não se defronte com nenhum gargalo inesperado ao longo dessa jornada. Perfeito. Todo mundo gosta de segurança, né? Até por isso a gente sabe dos planos da Mosaic em novos investimentos em algumas unidades, sejam misturadoras, sejam distribuidoras aí no Brasil, o que vai trazer mais segurança para a própria empresa e distribuir para esse mercado portentoso e poderoso que é o agronegócio brasileiro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eduardo, como é que estão aí os planos lá para atender, ampliar, né, a presença também no Mato Piba, no Centro-Oeste? Daniel, uma excelente pergunta. A Mosaic aqui no Brasil, ela hoje é o líder em termos de nutrição de safras. A gente produz e entrega no seu total, aqui também contando com o volume importado, 10,5 milhões de toneladas para um mercado que gira ao redor dos 47, que a gente comentou inicialmente. Mas o mais importante aqui é não ser o maior. Nossa proposta de valor é ser o melhor entregando o melhor serviço, entregando o melhor produto, aportando tecnologia para o produtor, com o nosso portfólio de produtos de performance que trazem produtividade adicional. Isso posto, a gente tem uma presença nacional importante. E, neste momento, na verdade, a gente já anunciou isso no ano passado, e esse investimento ele vem se materializando. A gente vem construindo um complexo produtivo de misturas ali em Palmirante, no Tocantins, um complexo que vai ser interligado com o Porto de São Luís através da ferrovia. São mais de 900 quilômetros que a gente vai transportar esses fertilizantes
via trem, tirar ele do modal rodoviário. A gente consegue trabalhar, inclusive, numa questão importante que a gente valoriza muito aqui, que é o ESG, vai diminuir a pegada de carbono com movimentos como esse. Nós vamos construir aqui um dos sites mais modernos para a região que mais cresce em termos de consumo de fertilizantes. Enquanto o Brasil, na média, cresce 2% ao ano, a nossa perspectiva de longo prazo, essa região a gente imagina que vai crescer na casa de 4% ao ano. Então, isso vai complementar nosso portfólio, nossa presença aqui no Brasil e vai fazer com que, novamente, a gente possa dar acesso a essa importante região de produtores, dar acesso ao nosso portfólio de produtos diferenciados que trazem produtividade, que trazem maior equilíbrio para a produção, uma produção mais sustentável e, no final do dia, cumprir a nossa nova missão, que é ajudar a produzir o alimento que o mundo Perfeito. precisa. E é por isso que a gente é de nutrição de safras no Brasil. Perfeito. Eduardo, quando a gente fala de reforçar a presença nessas regiões, o quão estratégico é isso para a Mosaic, já que o Brasil representa, segundo eu li, não sei se a informação é precisa, até 40%, né, do faturamento da Mosaic. E se no ano passado aqui no Brasil a gente cresceu, né, a Mosaic cresceu, o setor de fertilizantes cresceu em geral, 11 e poucos por cento em relação a 2022. No cenário global, a Mosaic teve uma queda de faturamento e de resultados, né? Isso faz parte da estratégia da Mosaic para a Mosaic, apostando no agronegócio brasileiro, ela própria ter mais segurança? Olha, em linhas gerais, Daniel, a gente, a Mosaic esse ano completa 20 anos. E, obviamente, que a gente tem uma história pregressa das empresas que nos antecederam, mas ao longo desses 20 anos, a Mosaic está no Brasil. O maior investimento que a Mosaic fez na sua história foi o movimento aqui no Brasil, adquirindo os ativos de produção aí de fósforo e de potássio da Vale. Isso nos consolidou como o maior player e produtor aqui nacional. E dentro desse contexto, num país onde nós temos 77 milhões de hectares de área destinada à agricultura, e a gente pode crescer sem derrubar nada, nenhuma floresta, porque nós podemos converter 150 milhões de área destinada à pastagem para a agricultura também. E como que a gente converte? A gente converte fazendo o manejo adequado do solo. Para fazer o manejo adequado do solo, é importante o papel da nutrição de safras nesse contexto, e é por isso que, do ponto de vista estratégico, estamos aqui. Se você pega alguns ativos de produção da Mosaic globalmente, além do Brasil, estamos no Canadá, estamos nos Estados Unidos, além de termos uma mina no Peru, e isso também nos coloca numa posição privilegiada. É o mercado que mais cresce no mundo, é o mercado mais promissor, e nossos ativos estão estrategicamente localizados nessa região. Então, o Brasil, dentro desse contexto, tem um papel e um protagonismo relevante na estratégia da Mosaic. E isso posto com relação aos números, você está muito bem informado, representamos basicamente 40% do que a Mosaic comercializa no mundo. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor mundial. E o motivo pelo qual você viu uma redução dos resultados está muito mais atrelado a um fenômeno de preço, porque a gente encerrou o ano de 23 com preços significativamente menores do que os preços de 2022, que foram impactados pela questão geopolítica, quando logo depois de eclodido o conflito entre Rússia e Ucrânia, os preços de fertilizantes subiram de forma vertiginosa, bateram o fósforo e potássio, bateram a casa dos $1.200 a tonelada, e isso, obviamente, impactou positivamente nossos números em 2022. Em 2023, esse número voltou à normalidade, mas eu diria para você que uma normalidade até forçada, quando a gente olha, por exemplo, o preço do cloreto. O preço do cloreto caiu muito. É uma questão que, ao longo no longo prazo, isso vai se equilibrar, e esse impacto no preço faz com que os números da Mosaic apresentem resultados inferiores aos anos anteriores, mas é substancialmente em decorrência dessa questão de preços. Perfeito. Eduardo, mais uma pergunta. A gente sabe que
existem muitas transformações no mundo, né? Talvez uma das principais delas tenha a raiz na tecnologia, né? Ou seja, o que a tecnologia, o mundo digital, por exemplo, está transformando a vida do ser humano é muito grande, né? Inclusive no agronegócio. E entre essas mudanças está a experiência de compra, por exemplo, de insumos, né? Como é que a Mosaic vê os processos de escolha, né, de insumos para agropecuária? O digital já é relevante? Como é que a Mosaic se posiciona quanto a isso? Olha, essa questão da modernização tecnológica é algo que é uma tendência que vai se materializar e aí a gente tem que saber fazer a adequada distinção, Daniel. Fertilizantes hoje, falando especificamente do nosso core business, ele representa, na média, de 25% a 30% do total do desembolso do agricultor. Uhum. Algo significativo. Em termos de modelo de negociação, é fundamental que o agricultor tenha acesso às melhores tecnologias, tenha acesso a instrumentos relacionados à geração de demanda. E o que a gente faz é trabalhar com os nossos grandes parceiros comerciais que estão no campo apresentando soluções tecnológicas para que os nossos agricultores, no final do dia, tomem as decisões. Então, a gente não tem dúvida que a modernização vai se materializar, mas a gente vai ter uma questão relacional importantíssima. Primeiro, no aspecto de geração de demanda. A gente tem que estar junto ao lado do produtor, como eu estou aqui hoje na Cotrijal, valorizando e mostrando nossos produtos. Segundo ponto importante, essa questão de digitalização tem um viés também muito importante atrelado à eficiência de processos. Então, para Isso. que a gente dê visibilidade a carga, a gente ter visibilidade à liberação da logística, que a gente ter visibilidade a um processo de cotação de preços, mas tudo isso amparado por um forte investimento em portfólio de produtos aonde a qualidade, a confiabilidade, o nível de serviço faz toda a diferença e a relação humana aqui é fundamental. Trabalhar com um player confiável é algo que na agricultura, eu te falei anteriormente, é uma característica única e eu costumo falar que dentro dos players de insumos para nutrição safras, eu não tenho dúvida que a Mosaic se coloca como o fornecedor mais confiável do setor, com o melhor portfólio de produtos. E falando de tecnologia, comercialização em termos objetivos, a gente trabalha muito com os nossos canais, mas ainda existe um aspecto relacional muito importante e existem também outros pontos a serem considerados. Uma parte significante da agricultura brasileira ela é comercializada, ela na verdade ela é financiada pela iniciativa privada. Então você tem as empresas de grãos, os traders de grãos que fazem os barters, você tem os grandes canais, as grandes cooperativas que fazem os pacotes tecnológicos. E aí a gente está trabalhando junto com esses parceiros e eles apresentam as suas soluções também para seus clientes. E a gente tenta trabalhar se conectando a essas soluções e apresentando as nossas. Hoje a Mosaic mundialmente está num projeto que a gente chama de projeto de aceleração digital a nível global, onde estamos revendo todas as nossas plataformas internas de gestão e investindo mais de 250 milhões de dólares a nível mundial para que a gente possa acompanhar toda essa evolução tecnológica, possa se conectar, mostrando que a gente está na vanguarda em termos de investimento nos canais digitais, que não envolvem só comercialização, mas processos e ferramentas de gestão. Excelente. Última pergunta, Eduardo. Para a safra 24-25, né? Começa já no próximo semestre, né? Não estamos tão distante assim. É claro que a gente não consegue prever tudo, né? Uma guerra, né? Uma tragédia ou alguma coisa muito positiva, enfim, né? Mas pelos elementos que a gente tem até agora, você imagina grande oscilação seja de preço, seja de volume para fertilizantes no Brasil? Olha, isso tem uma correlação muito forte com o preço de grão, conforme eu coloquei para ti inicialmente.
mas, em linhas gerais, em mantendo-se as condições normais de pressão e temperatura, em o agricultor brasileiro apresentando margens saudáveis, margens positivas, a tendência é que o número que nós tenhamos esse ano seja muito próximo do ano passado. Se você tiver uma situação onde os preços de grãos se deteriorarem um pouco mais, naturalmente isso vai estar refletido nessa demanda total de fertilizantes. Mas hoje, a premissa que a gente assume é que o mercado vai ser um pouco superior, inclusive, ao que foi o ano passado. Estamos olhando isso com muito otimismo, sendo que o ano passado cresceu 11%. Então, a nossa ideia aqui é que fique entre 2% e 3% do mercado brasileiro, desde que a gente tenha essa situação geral aqui de rentabilidade sendo bem administrado pelo produtor. E, nesse contexto, os preços atuais indicam que não são os mesmos resultados de anos anteriores, porque houveram correções significativas, mas as margens ainda são positivas, principalmente quando se olha a cultura de soja. A cultura de cana também passa por um momento fantástico. Algodão também passa por um momento bom. Então, você tem aqui diversas culturas e cenários que fazem com que o nosso otimismo prevaleça nesse contexto, Daniel. Excelente. Agradeço muito pelo seu tempo, Eduardo, pelas informações, pelo pensamento aí no setor e me coloco à disposição para quando quiser comunicar as novidades, a gente está por aqui. E, Daniel, quero aproveitar então para fechar, para de novo agradecer aqui o convite, prazer enorme falar com você e com o seu público, para dizer, já que você quer saber de novidades, daqui a 2 semanas a gente vai fazer um lançamento aqui no Brasil único, a gente está trazendo nossa plataforma de bioinsumos, Mosaic Bioscience, que a gente já lançou nos Estados Unidos, estamos trazendo aqui, vamos entrar nesse mercado da agricultura regenerativa, entendemos que isso tem total conexão com a nossa estratégia, com o nosso objetivo, com o nosso propósito, que é continuar ajudando a produzir o alimento que o mundo precisa de uma forma sustentável, de uma forma eficiente. Então, a gente está muito otimista com relação a esse lançamento. E, independente da organização, independente dos produtos que nos colocam como o grande player aqui do Brasil, aquilo que eu te falei, a gente não tem como ambição ser o maior, a gente tem como ambição ser o melhor. E a gente só é o melhor porque uma coisa que faz as organizações se moverem são as pessoas. E eu me orgulho muito de liderar uma organização que tem a melhor equipe de nutrição de safras do Brasil, independente da área de atuação. Eu orgulho muito desse time que está comigo e que faz a diferença, e são eles os responsáveis aí pelos resultados e pela exposição que a Mosaic alcança. Mais uma vez, muito obrigado. Muito legal. Eduardo, você falou, eu vou ter que encaixar mais uma pergunta, então, vocês entrando no mercado de biofertilizantes, aí, bioinsumos, é uma novidade importante, né? Qual que é a escala disso inicial e onde vocês pretendem chegar? Pode ser de maneira sucinta, mas se você tiver alguns números, é super legal. Quero te dar no lançamento. Você me chama que eu chamo no lançamento, eu te respondo isso. Hoje eu te dei um furo de reportagem. Daqui a 2 semanas a gente conversa e você vai saber, mas a gente está muito Começa entusiasmado. pequeno ou já começa robusto? Começa pequeno, mas as ambições são grandes. As ambições são grandes. Legal. Então tá bom. Tá? Obrigadão, viu, Eduardo? Tudo de Obrigado, bom. prazer de uma vez, Daniel. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.